Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o método simplex. Nesta aula nós vamos falar sobre problemas ilimitados. Lembrando que problema ilimitado é aquele que possui solução viável, mas não possui solução ótima. Nos exemplos que eu dei até agora, todos possuíam solução ótima. E na última aula mostramos um que tinha inclusive mais de uma solução ótima. Na aula de hoje veremos como identificar que um problema é ilimitado durante as iterações do algoritmo e usaremos como exemplo este problema. Temos aqui o problema na forma padrão e já podemos escrever o primeiro dicionário. Z é igual a 3x1 menos 2x2 menos 5x3. Isolando a primeira variável de folga, nós temos x4 igual a 4, mais 2x1, mais 2x2, menos 1x3. Isolando a segunda variável de folga, temos x5 igual a 6, menos 1x1, mais 3x2, menos 4x3. Vamos para a nossa primeira iteração. Aqui, a única variável candidata para entrar na base é x1 e a única para sair é x5. Realizando o pivotamento, que eu deixo para vocês como um exercício, nós obtemos o seguinte dicionário. Está aqui o segundo dicionário. E antes de nós continuarmos, veja se você consegue identificar qual é a variável que entra e qual é a variável que sai da base. Vamos olhar para este dicionário 2 e na primeira linha nós identificamos que a variável x2 possui coeficiente positivo, portanto é uma variável candidata a entrar na base. No entanto, nas duas restrições, os coeficientes de x2 também são positivos. Portanto, não existe variável candidata a sair da base. E isto indica que o problema é ilimitado. Uma outra maneira de entendermos o que está ocorrendo é que nós queremos maximizar o valor de z, respeitando as restrições e também o fato de todas as variáveis serem não negativas. Veja que aqui, se nós aumentarmos o valor de x2, o valor de x4, que é igual a 16, também vai aumentar, e o mesmo vai ocorrer com x1. Ele vale 6, mas também irá aumentar. Dessa forma, o valor de x2 pode aumentar sem limites e, consequentemente, o valor de z não terá limite, o que configura um problema ilimitado, isto é, sem solução ótima. Para enfatizar e repetir a regra geral, toda vez que tivermos alguma variável com coeficiente positivo em todas as equações, isto é, na equação da função objetivo e de todas as restrições, o problema será ilimitado. Se o coeficiente da variável for positivo na linha da função objetivo e for nulo ou positivo nas outras restrições, o problema também será ilimitado. E basta que nós tenhamos uma variável com essas características, não importando se as outras variáveis têm coeficiente positivo ou negativo na expressão da função objetivo. Um comentário sobre problemas ilimitados é que, na prática, é muito difícil que isso ocorra. Se houver uma situação em que o problema é ilimitado, o mais provável é que tenha havido um erro na sua formulação.
O que importa para nós nesta aula é que o simplex detecta esse tipo de problema. Alguns comentários finais. Até esta aula, todos os exemplos que nós estudamos eram exemplos que tinham solução viável e uma solução inicial muito fácil de ser encontrada, bastando apenas isolar as variáveis de folga. Toda vez que isso acontecer, o problema, como já comentei, é viável, portanto, ou ele tem solução ótima ou ele é ilimitado. Nós vimos vários exemplos de problemas com solução ótima e vimos um problema ilimitado nesta aula. Nas próximas aulas, nós vamos ver o caso em que o problema pode ser inviável. E nesses casos, nós precisamos realizar alguns passos a mais na fase 1 do simplex para determinar se nós conseguiremos uma solução inicial ou se nós não conseguiremos essa solução inicial. Se não for possível conseguir essa solução, então o problema será inviável. Mas se ao final da fase 1 nós encontrarmos uma solução viável, ou seja, se o problema for viável, nós então entraremos na fase 2, que é exatamente tudo que nós fizemos nas aulas até agora. Finalizamos assim esta aula sobre o simplex. Até a próxima!